Ciro, obrigada da oportunidade da entrevista. O nosso portal Contexto está cada vez melhor. Eu queria agradecer a gentileza da sua entrevista aqui em Muito Piracicaba. prazer. Ciro, a primeira pergunta nossa é a seguinte: não é modismo, não é tentar copiar, porque o correto é que cada país crie sua própria identidade. Mas hoje, no cenário internacional, qual é o país que você se miraria para tentar sugerir ao Brasil como um modelo de desenvolvimento sustentável? Há algum país que pode nos servir de espelho dentro da nossa realidade? Sua pergunta é muito inteligente, quer dizer, o Brasil é um país único no mundo, para o bem e para o mal. Para o bem mais do que para o mal. Nós temos uma base física que ninguém tem, talvez a América do Norte tenha uma base física semelhante com a nossa. Estou me referindo à terra útil para plantar, ainda ociosas, uma província mineral cujas fronteiras não conhecemos ainda, a autossuficiência sobrada de petróleo para todo o ciclo do petróleo a futuro, seja quanto durar, biodiversidade, água. E o elemento humano, nós, com todas as dificuldades, problemas, as críticas identitárias corretas que estão tensionando para a gente ir aperfeiçoando, o Brasil ainda é o que os antropólogos globalmente chamam de maior melting pot do mundo. É a maior, vamos dizer, tradição mestiça do planeta. Isso atenua muitos dos gravíssimos conflitos que repartem em bases violentas várias áreas do planeta. Assim como também temos aqui em certa regressão e certo retrocesso nesse aspecto, mas temos uma grande tolerância religiosa, uma convivência que, ainda que haja problemas, eu não quero disfarçar nenhum deles, dou muito valor a essa crítica identitária que transforma, que faz uma luta para aperfeiçoar, mas o Brasil está nos trópicos, com essa dimensão praticamente só nós. Temos até países parecidos conosco, do ponto de vista de território, mas do ponto de vista de população só temos nós. E isso nos determina um esforço muito grande, muito peculiar de desenhar nossas próprias instituições. Porém, nós podemos nos mirar, sob o ponto de vista de desenvolvimento contemporâneo, nos marcos de economia política. Se as institucionalidades são intransplantáveis, os modelos de economia política estão se resumindo a nuances de uma economia mista, em que um Estado forte, de preferência ao nosso modo de ver democrático, se associa a uma iniciativa privada forte, pujante, e imediatamente traz para junto dessa grande associação a universidade, o pensamento técnico-científico, que produz as respostas, seja nos valores humanistas das humanidades, seja nas questões técnicas das outras artes, do gênio humano em ciência e tecnologia. E aí pulam com evidência dois exemplos. Que é possível fazer um desenvolvimento em rápidas décadas, 2, 3 décadas foi o que durou, é o que dura o experimento coreano, sul-coreano. E outro, o experimento de economia política chinesa. Não nos serve a institucionalidade política, porque ali é um regime autoritário. Ciro, você acabou de comentar sobre um Estado forte. Eu acho que um debate que a gente faz necessário é sobre o tamanho do Estado. Muitas pessoas, principalmente influenciadas pela mídia, eles falam que o nosso Estado é dispendioso, corrupto, incapaz de estabelecer mecanismos de proteção social que garantam os direitos da nossa Constituição. Você podia falar um pouco sobre esse tema para desmistificar? Parte disso é verdade, mas veja bem, nós temos que ajudar o povo a entender que se nós temos uma vaca de alta linhagem, de alta raça, de alta procedência genética, que dá, sei lá, 20 litros de leite em 2 ordenhas por dia, e de repente essa vaca de primeira linha é infectada com carrapatos, mesmo com muitos carrapatos, definitivamente a solução para esse problema, não é dar um tiro na testa da vaca. Se você mata a vaca, os carrapatos morrem, mas você fica sem a vaca também. Isso é uma metáfora rude para tentar explicar que nós não temos que cair nessa discussão falsa, onde a gente perde de que o Estado é bom ser grande ou é bom ser pequeno. Isso não existe, isso é completamente ocioso. O que nós temos é que desenhar um projeto nacional de desenvolvimento e definir nesse projeto com inteligência, com alguns valores ideológicos que nós temos que chocar democraticamente para ver se eles valem. Eu estou me referindo à ideia de que nós não podemos ser egoístas, estou me referindo à ideia de que não podemos ser ricos e viver no luxo e no fausto, enquanto milhões de pessoas vivem na miséria, na pobreza, na violência, na deseducação. Então, se esse imperativo moral da solidariedade com os mais pobres ganhar a batalha,
e o projeto nacional afirmar os objetivos estratégicos do país, isso define com inteligência e não com preconceito ideológico que tamanho deve ter o Estado, que funcionalidades o Estado deve ter. E aí a gente começa do mínimo para o máximo. Vamos lá, é possível abrir mão de uma força de defesa? A meu juízo não, porque nenhuma nação do mundo afirma seus próprios interesses na comunidade internacional se não tiver uma força dissuasória que afirme os interesses nacionais e que a gente possa mandar no nosso próprio nariz. Pois a pergunta é, o mercado é responsável, seria jamais responsável por educar o povo? Não me parece que, embora a gente não dispense o concurso, a concorrência, o apoio, não é? Mas a responsabilidade por educar uma comunidade nacional é do setor público. Depois a gente podia perguntar se o mercado vai responder numa sociedade pobre como a nossa, que não tem dinheiro para pagar plano de saúde, o mercado vai resolver o problema de saúde pública? Aí pula a resposta evidente, que é evidente que não. Né? Enquanto uma classe mais abastada e a sacrificada classe média brasileira, porque tem medo da saúde pública, podem pagar o plano de saúde, 90% do nosso povo não tem condição de fazê-lo. Portanto, é uma tarefa do setor público prover uma saúde pública decente, qualificada. E aí a gente vai indo. Será possível um país com as características do Brasil que a gente supere o retardo tecnológico extenso que nos faz depender gravemente, de forma crescente, do estrangeiro para tomar os nossos remédios, para fazer o diagnóstico das nossas doenças, para rodar com os nossos carros e ônibus? Nós estamos importando 60% dos derivados de petróleo, gasolina, óleo diesel, querosênio, de aviação do mundo externo. Será possível que um país como esse vai superar esse extenso retardo tecnológico pelo espontaneísmo individual do mercado? Isso nunca aconteceu na história da humanidade em país nenhum. Todos os países, inclusive modernamente a América do Norte, que faz o discurso, a retórica liberal, a América do Norte é um dos maiores estados do planeta Terra. É a maior força militar do mundo, é o maior gasto em defesa do mundo, é o maior gasto em ciência e tecnologia do mundo, e não por acaso são o país mais poderoso do mundo. E eles disfarçam, fazem a retórica, mas o que seria da América do Norte sem a compra governamental, a pretexto de defesa, a pretexto da corrida aeroespacial? É por aí que eles dominam os processos tecnológicos e fazem a difusão para a sua indústria regular. Será que nós vamos algum dia ter capacidade de resolver o problema de dependência de fluxos tecnológicos importantes em informática, em telecomunicações, se o Estado Nacional ajudar? Enfim, vão ficando óbvias as tarefas. Ciro, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, nos passasse a sua leitura sobre os cenários políticos que podem se desdobrar para as eleições de 2018. A gente tem Lula, Marina, Bolsonaro, Dória, Alckmin, Joaquim Barbosa, Manuela. Eu queria um pouquinho da sua visão sobre esse cenário. Eu estou comparando para ver se ajuda as nossas pessoas a entenderem, porque só quem faz esse exercício tenaz de futurologia e tal são os políticos e os jornalistas. Para o nosso povo, numa vida dura, desempregado, assustado com a violência, preocupadíssimo em precisar da saúde pública e ter que se chocar com essas cenas aterradoras, que a televisão, sem exceção, manda dizer, tudo isso faz com que a política para o nosso povo seja um barulho, um ruído. As pessoas não dão centralidade à discussão política. Isto dito, tudo que está acontecendo hoje é precário, é provisório. É, como eu disse, mal comparando, uma espécie de treinos livres da Fórmula 1, já que acabou de acontecer o Grande Prêmio. Então você chega quinta-feira, sexta-feira, a corrida vai ser domingo. Quinta, sexta, os carros entram livremente na pista e rodam sozinho e vêm ali, reconhecem a pista, planejam como é que vão entrar numa curva, na outra, acertam um pneu, acertam o tipo de transmissão, acertam o tipo de suspensão, vão ajustando o carro para tentar obter, nos treinos aí oficiais, que ainda nem sequer começaram, obter um bom lugar no grid de largada. Então, nós estamos agora nos treinos livres. Então, tudo isso é ensaio. E há várias questões assim centrais que não estão resolvidas e que vão mexer concretamente. Duas delas consultam a polarização dos últimos 20 anos no Brasil. O Lula é candidato, todo mundo com quem eu converso acha que não é. Eu também acho que não é. Aí o PSDB, que rivaliza, vai escapar dessa estupidez em atacado e no varejo que tá fazendo. Fez um golpe de Estado, está sustentando a alça do caixão de um governo moribundo e podre como o governo Michel Temer, ou vai romper na véspera, parecendo um oportunismo eleitoreiro absolutamente grosseiro e mistificador, e ainda assim vai ficar com o Dória, esse
enfim, para mim um farsante, ou evidentemente vai evoluir para o Alckmin, que está também com questões ainda não respondidas nessas tais da República do Dedo Duro que se transformou o Brasil. Então é tudo muito cedo, muito precário. O que nós precisamos fazer é pedir ao povo que force esse debate, que não se decida antes de promover uma importante equação em que todos os candidatos temos que responder pela verdadeira agenda popular. Senão o que acontece? Você se elege com a agenda do povo, que é segurança, educação, saúde, emprego, moradia, enfim, violência, essas coisas, e depois vai para lá fazer tudo o oposto. E isso está destruindo a confiança do nosso povo na democracia. Ciro, eu tenho um grupo de discussão no WhatsApp com pessoas do Brasil inteiro. E há um consenso entre a gente que a direita está preservando o Geraldo Alckmin de qualquer exposição para usar ele na hora certa. O que você pensa sobre isso? Felizmente para o Brasil, a nossa direita é muito mais imbecil do que parece. A gente costuma, e é bom que a gente se prepare, o que a direita brasileira tem é um ambiente muito favorável para ela. Então, qualquer mínima contradiçãozinha discretíssima que eu cometa, isso vira um grande escândalo, novelizado. Se o caba for do PT, isso é bandido de nascença. Enfim, outro dia agora pegaram um vídeo que nem sei se é verdadeiro, o Zé Disseu em casa, dançando com a própria esposa, como se um camarada, mesmo apenado no presídio, não tivesse o direito de um segundo de descontração. Mas não, esse é logo novelizado e transformado num insulto e tal. Enquanto isso, a tucanada rouba no atacado, no varejo, faz e acontece, comete todo tipo de desatino no país e são protegidos, relativizadas as questões. Ninguém fala mais dos 23 milhões que a Odebrecht depositou na conta do Serra, aí ele já se anima de ser candidato. Ninguém fala mais de que houve um delator que falou do Alckmin, coisas problemáticas, graves e tal, e eu quero crer que nada disso é verdade, mas com qualquer outra pessoa, Deus nos acuda, a novela já está condenado sem qualquer tipo de defesa. Com eles é o oposto, eles são inocentes até que, sabe, sei lá, enfim, isso é no ramo, a gente não pode se assustar com isso, e evidentemente, se eles tiverem um pingo de juízo, o mais votável deles, da direita, é o Alckmin. A nossa última pergunta, Ciro, é o seguinte: você recentemente declarou que pretende revogar algumas das medidas que o presidente tomou. Como isso seria possível? Algumas coisas são gerenciais, elas integram a autoridade do presidente da República. Por exemplo, todos os campos de petróleo que foram entregues aos estrangeiros a partir do golpe com a revogação da lei de partilha serão expropriados com as devidas indenizações. Isso simplesmente será feito se eu tiver um dia a honra de servir ao Brasil como seu presidente. A reforma trabalhista, àquela altura, não é propriamente revogada, ela será substituída por uma verdadeira reforma trabalhista que eu vou mobilizar o pensamento acadêmico, os sindicatos, os empresários, a experiência internacional comparada, e vamos fazer durante 6 meses um amplo debate para perceber o que é correto, e em nenhuma circunstância a reforma trabalhista pode introduzir, como esta fez, insegurança jurídica e insegurança econômica no mundo do trabalho. Nenhum lugar do mundo sério faz isso. O lugar mais competitivo do mundo é a Alemanha, não por acaso tem o maior custo por hora trabalhada do planeta. A China já passou o custo por hora trabalhada do Brasil. E no Brasil, não é definitivamente o custo dos salários, embora haja distorções na Justiça do Trabalho, a gente sabe disso, eu sou advogado, há muito abuso. Ok, vamos corrigir essas imperfeições, mas garantindo segurança jurídica e segurança econômica para o mundo do trabalho, que é o que interessa. Até para o capitalista que não seja definitivamente estúpido. Por quê? Porque o mundo inteiro moderno já aprendeu, o mundo capitalista, já aprendeu que para vender as mercadorias, para produzir e ter o mercado, é preciso que haja renda. Se você estrangula a renda, o país não ganha escala. Por isso que a nossa economia está do jeito que está. Porque está se arrochando a renda pelo desemprego, pela informalidade, pela depressão do consumo público, que o investimento sumiu do mapa. E nós vamos falar agora mentindo que nós vamos retomar desenvolvimento por onde? Se 40 milhões de brasileiros estão na inadimplência com o nome negativado no SPC. Percebe? Então é preciso encerrar essa selvageria que ressuscitou o zumbi do século XIX e botar uma mulher grávida para trabalhar em ambiente insalubre. Que é isso? Ciro, você falou agora a sua proposta de reforma trabalhista passaria por um diálogo com diferentes... Todas as reformas do país nunca passaram por isso, porque é sempre um jogo miúdo,
para atender ao baronato, não é? Que ganha... No Brasil hoje tem seis pessoas no Brasil hoje somam as suas fortunas o equivalente à renda de 100 milhões de brasileiros. E mais grave, não pagam imposto nenhum. E aí essa gente, assim como representante de um grupo maior de 10 mil famílias, que mandam e desmandam. E elas querem aviltar a condição de vida do povo para ganhar mais dinheiro. O que é uma coisa absolutamente egoísta, intolerável, que está matando a nossa nação. O Brasil hoje é uma nação sangrada, nós não aguentamos mais. Só no Banco Central, sem que ninguém sequer tenha direito de saber o que é, mas eu sou obrigado a saber, e vou tentar que Deus ilumine a minha palavra para mostrar isso para o povo. Hoje tem 1 trilhão e quase 200 bilhões de reais de uma tal operação compromissada, com juros absolutamente exorbitantes, feitas pelo Banco Central sem conversar com ninguém, sem sair uma linha de jornal. E essa montanha de dinheiro, 1 trilhão e 200 bilhões, vence em 4 dias. Isto está matando o país. E se a gente não colocar isso em perspectiva de discussão e resolver isso, o Brasil corre o risco de ser uma ex-nação. Porque não temos mais capacidade de mandar no nosso próprio nariz. Nosso povo não quer acreditar mais na democracia, no seu sistema representativo. Pessoas desorientadas buscam soluções grotescas, como um esforço, vamos dizer, de vomitar o desprezo, a raiva, o ódio que estão sentindo. E não é para menos, não faltam razões para o nosso povo. A gente tem que trazer essa bola de novo para o centro do campo. Peraí, calma. Vamos começar um jogo de decência. Vamos valorizar quem produz, vamos valorizar quem trabalha. Já chega de valorizar um país inteiro trabalhando, se esfolando, pagando imposto, para financiar 10 mil barões na especulação financeira. Sem razão. Muito obrigada. Obrigado a você.